Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Ezequiel, abre no livro de Ezequiel 36, e o versículo também 26. De Ezequiel 26, o versículo. Todos encontraram? Nós diz: e vós darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vós darei um coração de carne. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estou nas tuas mãos, faça-se a sua vontade em minha vida. Usa minha boca como instrumento para falar aquilo que o Senhor tem a tratar nesta noite com cada um de nós. Eu não sei a necessidade de cada membro que está aqui, de cada filho seu, mas o Senhor conhece cada pensamento, sabe das intenções de nossos corações. Então, segundo a tua grande sabedoria, fala conosco e usa a minha boca como instrumento nas tuas mãos, para que tudo que eu falar seja na direção do teu Espírito Santo, para que a igreja receba de bom grado aquilo que o teu Espírito falará na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós observamos a leitura dessa palavra a respeito de uma transformação. Deus troca o coração do homem, o coração endurecido, como diz ali, o coração de pedra, por um coração novo. Que significa que quando e antes de nós aceitarmos Jesus como Salvador, nós, infelizmente, tínhamos um coração de pedra. E esse coração de pedra significa viver nos nossos próprios pensamentos, da nossa própria carne. E a carne, irmãos, ela não coopera para a nossa salvação. Ela faz parte do nosso corpo, faz parte da nossa vida, mas ela não coopera para a salvação aqueles que simplesmente vivem na carne. Mas o que é viver na carne? A carne, irmãos, deseja viver uma vida boa. Viver uma vida de pecado. A carne deseja isso. Viver uma vida de ilusão, muitas vezes, e faz com que a pessoa nunca tenha paz. Sempre tem problema de não ter paz. Então a palavra deixa bem claro aqui: e vós darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo.
que significa que antes o espírito velho era um espírito de carne, de carnalidade, que herdemos de nossos primeiros pais, que o Senhor o criou para os obedecer, mas eles desviaram dos seus caminhos e fizeram coisas que desagradavam a Deus. E por isso, o profeta Ezequiel está falando que Deus está dizendo que fará de cada pessoa uma pessoa nova. Uma pessoa... Se a pessoa era uma pessoa nervosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que não sabe guardar, que não sabe perdoar e guarda mágoa no coração. Quando Deus faz essa obra no coração do ser humano, então essas coisas mudam. Então nós que estamos aqui, estamos vivendo para Deus, e você que foi batizado nas águas, faz parte da membresia desta igreja, se ainda existe nos teus pensamentos, pensamento de carne, ou seja, pensamento, o que a carne deseja? Deseja se prostituir, é isso que a carne deseja. Se prostituir, viver uma vida de luxúria. A carne deseja ser uma pessoa importante sem ser. A carne faz com que a pessoa fique orgulhosa e não perdoa ninguém. Não sabe guardar segredo. Aquele segredo que a gente às vezes não precisa estar falando para os outros. A pessoa revela para todo mundo. Vira uma confusão. Tudo isso aí é fruto da carne. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, de verdade, essas coisas mudam. E se elas não mudaram, alguma coisa não é com Deus, irmão. É conosco mesmo. Se caso ainda não mudou na tua vida, pode ficar sabendo que é você que tem que mudar em algumas coisas que está acontecendo na tua vida. Precisa mudar. Porque o que Deus tinha de fazer para nós, Ele já fez, irmão. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor morreu na cruz. E Ele fez o sacrifício por mim e por você. Então, o que Ele tinha de fazer por mim, Ele fez. É eu agora diante da santidade do Senhor que tenho que reconhecer o que eu devo fazer ou o que não devo fazer. Mas eu posso fazer o certo e eu também posso fazer o errado. Porque Deus nos criou e nos deixou livre. Podemos tomar decisões que nós quisermos. Podemos obedecer a Deus e podemos desobedecer a Deus, mesmo conhecendo a verdade. Mesmo conhecendo a verdade, nós podemos fazer isso. Por que podemos? Porque somos livres. Somos livres. Por exemplo, nós estamos aqui na casa do Senhor, louvemos, glorifiquemos, exaltemos o nome do Senhor. Daqui a pouco vai ter o encerramento do culto.
Você é livre para ir numa lanchonete, ou ir num boteco, ou numa dançar, ou fazer o que você quiser. Deus não vai mandar um anjo e dizer para você, não faça isso. Porque já está escrito, e você conhece, e você ouviu a sua voz. E se fazemos sabendo que estamos errados. E se estamos errados, Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Ele perdoa, mas a Bíblia diz, ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Então, meus irmãos, a carne produz um monte de coisas ruins e faz com que o homem ou a mulher, a palavra homem abrange toda a faixa etária aí de ser humano, não tenha paz. E quando ele tem um pouco de paz, é quando ele está, às vezes, tomando uns goles, tomando umas biritas, né? Mas daí, quando ele, no outro dia, ele vai ver que gastou dinheiro naquilo que não era pão, gastou dinheiro, às vezes, de um compromisso que tinha que pagar, e trouxe consequência para ele e para a sua própria família. Então, irmãos, o coração que tem muitos desejos, a carne faz com que o coração tenha muito desejo. Por exemplo, desejo de se prostituir. Eu estou falando com pessoas que têm esse desejo, e está aqui, irmão, de se prostituir. E a prostituição é uma obra da carne. E uma obra que Deus proibiu de se fazer. Mas o homem faz, sabendo que é errado, mas faz. Então, desejo de se prostituir, e a carne sente inveja, a carne sente ciúme, a carne cria confusão, a carne não... Se alguém ofender ela, o pensamento carnal do coração fala na mente, eu não perdoo. Eu não perdoo. Não mandei me fazer esse tipo de coisa. Eu não vou perdoar. Quem deve de pedir perdão é fulano. E esse tipo de pensamento, irmãos, que vai gerando. E ao invés da pessoa ter alegria, ele passa a ter uma tribulação de espírito. De espírito. Porque o espírito dessa pessoa ainda não foi transformado. A transformação, ela vem sobre obedecer. A obediência multiplica a bênção na vida de quem obedece. A desobediência traz tristeza e maldição. Salomão, você que está lendo a Bíblia, talvez já está em Provérbios, mas eu já li 2 vezes Provérbios, estou entendendo a 3ª vez, porque estou lendo de novo a Bíblia. Mas Salomão fala que a sabedoria era sua irmã, na linguagem dele. E a prudência era sua parente. Então, quem é sábio, ele entende as coisas da carne. Ele sabe que precisa dela, mas não obedece a ela. Porque nós temos corpo, alma e espírito. O espírito Deus dá. Deu. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E o corpo
faz parte desse conjunto de 3 personalidades. Mas quando nós entregamos nossa vida ao Senhor de coração, então Deus muda a personalidade da pessoa. Se a pessoa tinha aquela personalidade de qualquer coisa, era 8,80 para ela, ou não perdoo, não faço isso, eu não vou me humilhar para fulano, para cicrano. Com a mudança de transformar num novo nascimento, e esse novo nascimento é quando você chega no altar de uma igreja, escuta a palavra do Senhor, e alguém faz um apelo, você quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador pessoal, você vem e toma essa decisão aceitando Jesus como Salvador. Significa, irmãos, que quando fazemos isso, significa que haverá um novo nascimento. Ah, mas você tem que voltar no ventre de tua mãe e nascer de novo, como disse Nicodemo? Não. Ele disse, olhe para o vento, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. E canta lamanai. São aqueles que são nascidos do Espírito. Então, meus irmãos, lembre bem disso. Deus está falando conosco nessa linguagem simples, mas objetiva. Não podemos mais estar vivendo nas obras mortas da carne. Porque a carne deseja a morte para nós. Mas o Espírito deseja vida, e vida em abundância. Aleluia. Então precisamos mudar. Mudar como? Pedir para Deus que quando você for fazer qualquer coisa que não está dentro da vontade dEle, Ele te mostre para você. Como tem feito comigo esses anos todos. Quando eu prego, irmão, eu prego como é que eu explico aqui? Com propriedade de causa. Porque não sou mais criança na fé. E sei do que estou falando, porque como homem eu também passei por essas fases que o Espírito Santo está nos falando nesta noite. Então eu tenho uma bagagem para ensinar a igreja com a autoridade que Deus me deu durante esses anos todos que sirvo ao Senhor. Alguém pode dizer, eu queria ouvir uma outra palavra, queria ouvir uma outra mensagem com mais eloquência. Mas, irmãos, Deus se manifesta nas coisas simples. E Deus fala conosco na simplicidade. Mas como? Mas Jesus nasceu numa manjedoura, irmão. Junto com as vacas, comendo feno lá, os animais. E ele nasceu lá. Ele poderia ter nascido num palácio, pois era filho de Deus. Mas por que aconteceu tudo isso? Para mostrar para nós a humildade. A humildade. Porque a Bíblia nos ensina, a carne faz isso conosco. Não? Ela exalta o nosso eu. Ela exalta o nosso eu. E a Bíblia diz assim, aquele que se exalta serás humilhado. Mas aquele que se humilha será exaltado. Então, quando nós se humilhamos, não dizer, irmão, assim que você vai ser humilhado se você fazer coisa errada, é claro que daí você está plantando uma semente de humilhação. Mas se acontecer de você ser humilhado e você está fazendo as coisas corretas, então é o motivo de você glorificar a Deus.
exaltar o Senhor. Por que razão? Por que razão? Porque, na verdade, irmãos, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então, observamos aqui. Ele tem prudência, mas não tem sabedoria. Vai mais pela razão do que pela verdade. O que está vivendo na carne é nesse jeito que se procede, irmão. A procedência da pessoa. Tem pessoa sábia, advogado, juiz, entendidos em qualquer área desse mundo que o mundo oferece em profissão. Mas ele vai mais pela razão de ter o entendimento, mas deixa de viver na verdade. E quando deixamos de viver na verdade, nós não estamos sendo prudentes. E a prudência tem que nos acompanhar junto com a sabedoria. Amém, irmãos? A prudência tem que nos acompanhar junto com a sabedoria. E é por essa razão, irmãos, que Deus nos ensina. E tem nos ensinado esses anos todos. Isso, em vez, irmão, de trazer paz, traz mais confusão para o seu espírito e sua alma vive sempre angustiada. Quando nós vivemos mais pela razão, mas não pela sabedoria. Mas como viver pela sabedoria, irmão? Você sabe, irmão, tem o sábio e o inteligente. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Estou ensinando num sentido bem simples aqui, irmão. O sábio aprende com os erros dos outros. Ele tem um projeto, mas de repente o outro tem o mesmo projeto que já fez. E não deu certo. Não deu certo, então ele vai pensar, vai pesquisar, porque o projeto dele ou dela era semelhante àquele. Mas de repente não deu certo, era tudo para dar certo e não deu certo. Então ele não entra naquela porque ele já vê o outro sofrendo, porque ele entrar no sofrimento, você pode se desviar. Então é a mesma coisa, irmãos. Nós cristãos, nós trabalhamos, vocês que trabalham em emprego, eu já trabalhei, agora eu estou dormindo até meio-dia. Mas eu já trabalhei, já levantei de madrugada, já tomei chuva, já engoli caroço nas empresas por meus encarregados, porque precisava dar de comer os meus barrigudos. E aguentei todas essas passagens para poder estar onde eu estou, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para os irmãos que se você for humilhado por uma coisa que você não fez, não é motivo de você xingar o teu amigo, companheiro ou o teu vizinho. É motivo de você glorificar a Deus. Porque alguma coisa Deus está preparando para você ser honrado. Amém? Para você ser honrado. Porque Ele honra aqueles que ouvem a sua voz. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Mas abra o vosso coração para que o Espírito Santo trabalhe na tua mente
no teu corpo, na tua alma, e para que você seja renovado dia após dia no Espírito. Fazendo assim, ouvindo a voz de Deus. Irmãos, ouvir a voz de Deus não é Deus descer aqui e dizer, eu estou aqui, em forma de um anjo. Não. É você observar as coisas que estão ao teu lado, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Porque a grandeza de Deus começa nas pequenas coisas. E quem não observa essas pequenas coisas, sempre não dão certo nos seus projetos. Mas se obedecermos e observarmos as pequenas coisas, as coisas começam a tomar um rumo diferente. Por que começa a tomar rumo diferente? Porque as pequenas coisas são alicerces das grandes coisas. Por exemplo, irmãos, vou fazer uma comparação com a semente de milho, por exemplo. Essas coisas estão vindo na minha cabeça. Eu não escrevi nada disso, irmão. Mas, observe. A semente plantada para dar fruto bom, tem que preparar a terra. Porque mesmo a semente sendo boa, plantar em terra ruim, só um milagre de Deus para fazer as coisas acontecer. Mas sem o milagre de Deus, a natureza já cria isso, porque Deus deixou assim para ser assim. Por baixo, uma semente de milho, quando ela cresce, plantada e cresce e dá espiga, às vezes dá até 2 espigas, pelo menos 200 grãos de milho, uma semente de milho produz. E nós não damos valor se nós pegarmos uma sementinha de milho. É um milho. Mas eu medito em coisas pequenas para mim ver a grandeza de Deus. Eu medito nas coisas pequenas para mim alcançar as grandezas de Deus. Porque as coisas pequenas têm um fundamento. Por exemplo, todos nós fomos pequenininhos. Deus formou nós no ventre de nossa mãe. A mãe sofreu para dar à luz a cada um de nós, com dores. Mas quando a criança vem, ela olha e vê o seu filho nos seus braços. E aquela tristeza vai embora de ver seu filho ali com ela. Então, irmãos, mas de repente crescemos, ficamos adultos, e alguns não reconhecem o ministério do pai e da mãe. Às vezes maltrata o pai, maltrata a mãe, não ouve o conselho do pai nem da mãe. E a Bíblia ensina que devemos ouvir os nossos pais, devemos ouvir porque aqueles que obedecem os pai e mãe acrescentarão anos de vida. Eu estou falando que está escrito na Bíblia. Acrescentarão anos de vida. Por exemplo, comparação comigo. Vou fazer uma comparação em forma de um testemunho. Nós éramos 14 irmãos. Morávamos em Paió, coberto de capim-sapé. Em época de frio, irmãos, jada, que demorava 3 dias para derreter uma jada. Nós não tinha coberto para se cobrir, era só trapinho, roupa velha. O pai fazia um fogo dentro da casa. Aqui e um outro
mais ou menos aqui. Aí nós deitava tudo um a par do outro. Alguns tinham uns trapinhos, aqueles cobertorzinhos pular cerca. E quando começava a querer se apagar um fogo, ele carcava a lenha. Para nós poder dormir, irmãos, na época da geada. Veja bem. No entanto, eu estou aqui. Por quê? Aprendi a honrar o meu pai e minha mãe. Mesmo quando eles me bateram para mim ser homem. Porque eu era danado. Mas aprendi. Então, tantas outras pessoas da minha geração, da minha data de 21 de junho, não estão mais aí, já foram. E eu estou aqui. Por quê? Porque um dia eu fui chamado pela soberana vocação de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele me chamou lá das trevas para a luz, me tirou lá de um fundo de um buraco e me colocou num lugar firme e firmou os meus passos, como diz a palavra. Como está fazendo com o teu, com a tua vida? Quantos de nós andemos pelas veredas? Quantos de vocês já andaram pelas veredas? Quantos de vocês já andaram pela sombra da morte? Mas de lá Deus tirou vocês, de lá Deus falou com vocês. E hoje vocês estão aqui. Estão aqui. Certo ou errado, mas estão aqui. E é uma coisa certa, irmãos, que quando nós viemos para um lugar que nem este e ouvimos a sua palavra, e querendo ou não querendo, Deus fala conosco. E às vezes o que Ele está falando com a gente não é muito agradável, né, irmã Rita? Às vezes Ele está puxando o nosso tapete. E está mostrando algumas coisas que nós precisamos aprender para ser mais abençoado. Mas às vezes nós não gostamos. Não gostamos da palavra, não gostamos da mensagem. E criticamos dentro de nosso coração. Mas o que faz isso? É a carne. Volto a falar. O que não gosta disso é a carne. Porque, irmãos, na Bíblia está escrito que o Espírito que está em mim luta contra a minha carne. A minha carne luta contra o meu Espírito. E um se põe contra o outro para que não faça a vontade. Então, o Espírito que está em mim, ou está em você, sabe da verdade e trabalha dia e noite, ou o tempo que tem de lembrança do seu Deus. Você trabalha de todas as formas para que você tenha uma vida consagrada e abençoada. E a visão de tudo isso é morar no céu. Morar na glória. Mas por outro lado, a carne trabalha. Fazendo você pecar, fazendo você errar, fazendo você usar a tua boca, que é a saída eu digo que é a saída da vida. Por que eu digo que é a saída da vida? Porque em Provérbios, capítulo 18, verso 21, está escrito, irmãos, que o poder da vida e da morte está na palavra. Então, por isso que temos que guardar a nossa boca para não falar coisas desagradáveis, porque entristece ao Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de transformação, de renovação, que renova o nosso corpo, renova a nossa alma e o nosso entendimento, para que, sendo assim, nós aprendemos a viver na boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Aleluia.
Está lá em Romanos isso escrito, irmão. Capítulo 12, se não me falha a memória. Então, mas a carne se põe contra o Espírito, e o Espírito se põe contra a carne. Porque o Espírito quer que nós se santifiquemos e busquemos a Deus para nós, quando sairmos desse mundo, termos uma passagem para a glória, e a carne não. A carne quer que nós erre, que nós peque, que nós faça coisa errada, porque aí vem a morte da alma. Vem a morte da alma. O espírito volta para Deus, porque foi Deus quem deu. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Glória a Deus. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, recebemos uma transferência de personalidade. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Sabe, irmão, é coisa bem interessante. No meu aniversário veio uns parentes nossos, Curitiba e Piraí, e notaram uma diferença grande na minha neta ali. Porque de primeiro eles vinham, ela amarmente cumprimentava e tchau e benção. Agora eles foram assustados da transformação. Por quê? Porque agora ela entendeu o mistério de renovação. No espírito, na alma, também no corpo. Tem luta? Tem dificuldade? Tem. Mas permaneceis aos pés do Senhor, porque Ele não nos abandona. Nós podemos até sair dos caminhos do Senhor, porque somos livres para fazer o que quisermos. Mas Ele está lá de braços abertos, esperando dia e noite. Ele não dorme, Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, Ele é o guarda de Israel. Ou seja, o guarda do seu povo. Quando o inimigo se levanta contra você por causa de um erro que você praticou, o inimigo chega até ao Pai, o Deus Todo-Poderoso, e diz: está vendo? Aquele fulano, aquela cicrana que você deu a vida na cruz do Calvário, que enviou teu filho para dar a vida na cruz do Calvário. Está vendo o que ele está fazendo, o que ele está praticando? Entenderam, irmãos? A Bíblia diz que ele é o acusador de nossos irmãos. Por isso, irmãos, nunca acuse ninguém, mesmo que você tenha prova. Mesmo que você tenha prova. Porque se você acusar, você está achando que está fazendo uma grande obra, mas na verdade está sendo um instrumento na mão do inimigo. Está entendendo? Não acuse ninguém. Nem que falem de você, nem que critiquem você. Louve o Senhor, porque alguma coisa, alguém está se incomodando com você, porque você está fazendo a vontade de Deus. Então, quando praticamos alguma coisa negativa, o que acontece? Acontece que o inimigo vai interceder, ou seja, vai nos acusar das coisas que nós fazemos. Deus fica nervoso? Fica. Porque Ele acredita em nós. E Ele nos ama, irmão. Nos ama. Demais. Então, lá vai Jesus, porque hoje Ele não está sendo Jesus, irmão. Não só o nosso Salvador. Ele é o nosso médico, nosso Salvador, nosso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é tudo isso. É médico do médico por excelência. Então, e é intercessor. Ele vai até ao Pai e diz: mas eu dei minha vida por essa pessoa lá na cruz. Dá mais uma oportunidade.
Dá mais uma oportunidade para que ele se arrependa, para que ela se arrependa e volte glorificar o vosso nome. Irmão. No livro das cartas, nas cartas de João, tem uma passagem lá escrita assim, irmão. Quem sabe você já leu, já passou por essa leitura. Tem uma passagem que diz assim: filhinho, bem dessa forma. Filhinho, está escutando? Filhinho, não pequeis. Filhinho, não pequei. Porque se alguém pecar, tens um advogado justo que intercede por vós diante do Pai. Então, Jesus sempre está intercedendo quando o acusador nos acusa. Mas o tempo da graça, irmão, vai passar. E quando passar, não temos mais o intercessor por nós. Porque daí ele já não será mais intercessor, nem médico, nem conselheiro, ele será o juiz que vai julgar no final de toda a história. Mas hoje nós temos essa liberdade de servir o Senhor com alegria e sermos livres para fazer a vontade de Deus. Amém? Então, meus amados, lembrem bem que Jesus ama você. Lembre, nunca esqueça. Quando o inimigo ou alguém, algum colega te chamar para um ato de perversidade da carne, lembre que você é amado de Deus e que esse amigo que parece ser amigo não é teu amigo. Está sendo um instrumento na mão do inimigo para levar você para a perversidade, para se perverter. Recuse o convite de uma pessoa que ainda está vivendo na carnalidade. Mas o ame como Jesus nos amou, sendo nós ainda pecador. Porque Jesus veio para que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam de Deus, o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas por obra e graça do Espírito de Deus. Renovação da tua alma, trocando a tua personalidade de impiedade para um Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Amém, irmão? Então é interessante nós meditarmos. As coisas velhas tudo já passou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, irmão. Veja bem, irmão, você já parou para pensar quanto a mãe, pai ama os filhos? E se alguém chegasse para você e dissesse: eu vou precisar do teu filho, vou precisar do teu filho para sacrificar em prol de uma nação, o que você faria? Pense nisso, o que você faria? Mas Deus
Não poupou nem o seu filho. E por que ele fez isso? Por amor que ele tem para conosco. Amor. Não tem outra palavra, amor. Por que ele fez isso? Por causa do amor. Ele sabia que o seu filho vinha sofrer, vinha padecer, vinha ser injuriado, vinha ser cuspido, maltratado, no final de tudo, morto. Mas ele enviou como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, transforma a carnalidade num corpo novo, numa mente nova e numa vida de glorificar a Deus. Então, irmãos, essa é uma das razões. Eu creio, irmãos, que é uma pergunta engraçada que eu fiz, mas veja bem, Abraão, o filho da promessa era Isaac. E através de Isaac ia se continuar a continuação da pregação do reino de Deus, ou seja, da vida com Deus. E Deus agora pede seu filho para ser imolado? Eu vejo assim que Abraão pensou: Deus é o meu Deus, é criador de todas essas coisas. Mesmo que eu tire a vida do meu filho, ele vai fazer com que ele venha ressuscitar. Mais ou menos isso que eu pensei, porque não tem outra explicação. E quando ele foi para imolar o seu próprio filho, a providência de Deus veio. Então veja bem até onde Deus leva às vezes o ser humano que tem fé, irmão. Por isso a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. E a certeza daquela que nós estamos esperando. Não sei o que você está esperando, mas se você está esperando, um dia vai acontecer na tua vida. E Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Amém? Então veja bem, irmão, como é maravilhoso. Aqui está escrito uma palavra: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outro Deus que possa mudar a nossa história, a não ser o Senhor Jeová. Porque Ele é o Deus das provisões. Jeová Jiré é o Deus das provisões. Que provê para mim, para você. E prolonga os dias de vida daqueles que servem a Ele. E aqueles que não servem, irmão, infelizmente, a Bíblia diz que é diminuído, que morre antes do tempo, porque pratica coisa que judia do templo do Espírito. Por exemplo, irmãos, beber, fumar, é uma coisa simples, todo mundo fuma, você sai para a rua aí, gente fumegando de todo jeito. Chega no bar, todo mundo com pinga, com cerveja tomando. Chega num lugar num restaurante, alguns pedem refrigerante, outros pedem uma cerveja. E assim é, porque é livre. Mas aquele que entende a palavra do Senhor deve de pensar a partir de hoje que está ouvindo esta palavra.
Tudo que eu estou falando, irmãos, eu orei para que Deus colocasse palavra na minha boca. Lembre bem, você é o templo de Deus. Lembre disso. Em primeiro lugar, você tem que se valorizar. Eu sou o templo de Deus. E como templo de Deus, como é que eu vou colocar bebidas alcoólicas dentro de mim ou fumaça de cigarro? Eu estou estragando o templo de Deus. E no livro de Romanos está escrito, irmão, eu prego a verdade. Aquele que destruirá o templo de Deus, Deus o destruirá. Está escrito assim, lá em Romanos. Você campei lá que você acha, não me lembro o capítulo, mas é lá que está. Essas palavras. Deus destruirá. Não é que Deus queira destruir. A pessoa está se destruindo por si próprio. Por si próprio. Então lembre bem, irmão. Glória a Deus. Então veja bem. Quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Por quê? Porque na verdade é Ele o caminho, é Ele a verdade, e Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, ninguém chega ao céu a não ser por Jesus Cristo. Irmão. Ah, mas eu estou na igreja. Eu estou na igreja. Mas temos que ouvir essa palavra aqui. Deus troca o coração do homem dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo e tirarei do meio de vós um coração de pedra e vós darei um coração de carne. Veja bem, o fato de não estar na igreja não significa, irmão, que o teu coração não está manchado. O fato de nós estar na igreja não quer dizer que você está preparado para morar no céu. Porque a salvação não sou eu que dou para você. Não é a igreja do Evangelho Quadrangular que dá para você. A salvação é Deus que te dá e a salvação é individual. É você que tem que procurar. É você que tem que, diante da palavra que você tem ela, ler ela, procurar entender, vir na igreja, ouvir a mensagem e praticar. Praticar. Uma vida de amor, praticar uma vida de honestidade, praticar uma vida de gratidão a Deus e praticar a santidade, praticar a tua boca para não falar besteira, sabe, irmão? Porque tudo tem a ver com a nossa salvação. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o último versículo aqui: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. É João 3:18, está escrito essas palavras. Amém? Gostaria que vocês dessem as mãos no corredor agora, irmão. Pense agora, irmão, diante dessa palavra que nós ouvimos hoje. Pense como é que está
a tua forma de vida perante Deus, perante a sociedade, perante os teus negócios que você faz, como é que você tem levado a tua vida. Isso é você e Deus. E a salvação também é você e Deus. Pense bem. Se alguma coisa a tua consciência acusar, então nessa oração que vamos fazer, apresente para Deus. Ele é fiel e justo para perdoar. E para mudar a tua história, renovar dentro de você um espírito novo. E você se tornar o cidadão do céu. Porque fazemos tudo que é coisa aqui, construímos casa, compramos carro. Precisamos, porque a vida exige nós fazer isso. Mas nós temos que entender, nada levamos daqui. Nada, nada. Mas as promessas de Deus para nós ser abençoados ainda continua de pé. Deus fala na sua palavra: abençoarei o vosso pão, abençoarei a vossa água e tirarei do meio de vós as enfermidades. Promessas do Senhor. Feche teus olhos. Querido Deus e amado Pai, sei que não sou um grande pregador, mas sei também que amo demais o Senhor. Por isso, não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo coloca em minha boca e no meu coração. Nesta noite, Pai, eu quero pedir que através desta palavra que passamos aos nossos irmãos, que eles possam colocar em prática aquilo que ouviram. Meu querido Deus, santificai a boca deles. Santificai, Senhor Jesus, o seu coração. Santificar a sua mente. Perdoai os seus pecados, endireitar as suas veredas. E faz com que um coração novo seja colocado, tirando aquele coração endurecido a respeito de servidão a Ti. Pai amado, oro para que haja uma transformação, que esta igreja seja uma igreja santificada, esta igreja seja uma igreja lavada e purificada pelo Teu sangue. Endereitas tu se clama Ramanai. Deus de toda a glória, fala no coração da Tua igreja, fala no coração dos Teus filhos. Abençoa as crianças que aqui estão. Abençoa os obreiros aqui desta casa. Abençoa os dizimistas desta casa. Abençoa os ofertantes desta casa. Abençoa os empresários que congregam nesta casa. Derrama do seu poder, Senhor Jesus. Renova os seus entendimentos. Também, Senhor Jesus, livra de qualquer negatividade no comércio, na praça, na rua, meu querido Deus. E também, Senhor, livra de acidentes teus filhos. E se porventura o nome de alguém aqui está na mesa de macumba, seja arrancado de lá através do teu anjo legislador, que cria leis sobrenaturais. Em nome de Jesus eu quebro essa maldição. Essa dor nesta perna sai agora. Essa enfermidade que está na vesícula sai agora. Pedra no rim desapareça agora. Em nome de Jesus. Esse nervosismo que de vez em quando vem e esta pessoa chora, eu repreendo este choro negativo e declaro alegria em seu coração. Meu querido Pai, eu lhe peço a tua bênção. Ensina esta igreja a orar, ensina esta igreja te servir com mais prudência, para que vivam em sabedoria, porque a sua irmã, conforme disse Salomão, e a prudência com mais, como a sua parente, meu Pai. É no nome de Jesus que eu lhe peço essa bênção. É no nome de Jesus que declaro tudo eles abençoado.
Em nome de Jesus. Amém.